Pela primeira vez, Tarcísio de Freitas visita Bolsonaro na Papudinha, em Brasília. E você vai ver ainda. Banco Central faz investigação sobre Banco Master por ataques de influenciadores à instituição. E ainda, laudo sobre a causa da morte de corretora em Goiás deve ficar pronto em 10 dias. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia, 11 horas e 30 minutos agora, pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo. Vamos aos destaques do Redação Hit, primeira edição desta quinta-feira, 29 de janeiro. O Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou ao Supremo Tribunal Federal o pedido formalizado de extradição de Alexandre Ramagem, que está nos Estados Unidos. Não há prazo para análise do processo contra o ex-deputado. O documento enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, revelou que o pedido foi entregue pela Embaixada do Brasil em Washington ao Departamento de Estado americano no dia 30 de dezembro do ano passado. O Ministério destacou que não há prazo para análise do pedido de extradição, a exemplo do que ocorre no trâmite envolvendo a ex-deputada Carla Zambelli, que enfrenta processo semelhante com a Justiça italiana. Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado. Durante o julgamento, em meados de setembro, o deputado fugiu para os Estados Unidos. Para a Câmara, apresentou um atestado médico. O mandato de Ramagem foi cassado pela mesa diretora da Câmara ainda em dezembro. O entendimento é que ele não poderia mais exercer o cargo por estar fora do país e teria mais faltas do que o permitido. A Câmara também cancelou o passaporte diplomático dele. Ramagem teria deixado o Brasil pela Guiana e está em Miami, considerado foragido da Justiça brasileira. O Banco Central abriu uma investigação interna para verificar eventuais falhas no processo de fiscalização e liquidação extrajudicial do caso do Banco Master. Ao mesmo tempo, o inquérito da Polícia Federal investiga influenciadores por ataques ao Banco Central. A abertura da sindicância foi decretada pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ainda em dezembro. Segundo ele, o processo de liquidação extrajudicial, como ocorreu no caso do Master, é um fato grave e precisava ser devidamente documentado. Como o processo é sigiloso dentro do órgão, a informação só foi revelada agora. A crise teve início com suspeitas relacionadas a operações financeiras realizadas pela instituição, que levaram o BC a decretar a liquidação extrajudicial do banco em novembro. Mas a medida passou a ser contestada, abrindo espaço para novas análises sobre seus fundamentos. A investigação interna verifica eventuais falhas no processo de fiscalização e liquidação extrajudicial da instituição financeira do banqueiro Daniel Vorcaro. Na prática, a liquidação extrajudicial significa que o Banco Central encerrou as atividades do Master e nomeou um responsável por assumir o controle da instituição e encerrar operações até a extinção do banco. O Tribunal de Contas da União determinou uma inspeção, mas o BC entrou com recursos contra a decisão. Mas em 12 de janeiro, o Banco Central retirou o recurso. Paralelo a isso, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar influenciadores por ataques ao Banco Central. O ministro Dias Toffoli autorizou a investigação após análise preliminar apontar possíveis crimes em postagens de mais de 50 perfis. Um levantamento da Federação dos Bancos mostrou que em janeiro houve um aumento atípico de postagens nas redes com críticas ao BC. No mesmo período, o BRB também decidiu recorrer a influencers, mas segundo a empresa, para melhorar a imagem do banco. O trabalho é feito pela agência FLAP, que negou qualquer tentativa de compra de opinião ou interferência editorial.
Apesar da negativa, influenciadores estão postando e-mails enviados em nome do Banco de Brasília com uma proposta para que atuassem falando do caso Master nas redes sociais e enviassem o orçamento de quanto isso custaria. A FLAP também teria pedido um encontro com o atual presidente do banco. E na primeira reunião do ano, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, estável em 15% ao ano. O atual patamar é o maior em quase 20 anos e está em 15% desde o fim de junho. Já são 4 reuniões seguidas em que o Banco Central decide manter a taxa nesse nível. Mas o Copom sinalizou o início de cortes na próxima reunião. A expectativa é de que até março a inflação esteja mais controlada. A taxa básica de juros da economia é o principal mecanismo para tentar conter a inflação, que tem efeitos principalmente sobre a população mais pobre. E nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central americano, também manteve suas taxas de juros inalteradas. A medida é vista como um desafio para a crescente pressão do presidente Donald Trump por cortes. O Banco Central dos Estados Unidos manteve as taxas de juros e desafia a pressão do presidente americano. O chefe da autoridade monetária, Jerome Powell, afirmou que o caso em análise na Suprema Corte sobre a tentativa de Trump de destituir uma governadora do Banco Central pode ser o desafio jurídico mais importante já enfrentado pela instituição. A votação terminou em 10-2 pela manutenção das taxas de referência em um intervalo de 13,5% a 3,75%. O presidente Lula cobrou a União de Países da América Latina contra intervenções militares ilegais nos Estados Unidos, na região. Lula defendeu a neutralidade do Canal do Panamá. O presidente Lula foi condecorado pelo presidente do Panamá, José Mulino, com a Ordem de Manuel Amador Guerreiro, a mais alta distinção concedida pelo governo do país. Lula criticou o que chamou de retrocesso vivido na integração na América Latina, a ponto de não ter sido possível definir uma posição comum diante da recente intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. O presidente brasileiro, que participou de um fórum com vários líderes regionais no Panamá, rejeita a operação das forças militares americanas que levou à captura de Nicolás Maduro. Precisamos ser capazes de superar diferenças ideológicas em prol dos ganhos coletivos. Brasil e Panamá também avançaram na agenda econômica bilateral. Foi assinado nesta quarta o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos. O objetivo é facilitar os investimentos recíprocos entre os países, além de fortalecer a segurança jurídica. O Acordo de Facilitação de Investimentos que assinamos hoje vai dinamizar o fluxo de comércio e capitais entre nossos países. Lula também defendeu nesta quarta a neutralidade do Canal do Panamá. Após reunião com o presidente panamenho, Lula afirmou que defender a neutralidade é preservar o comércio internacional justo. Nosso país apoia integralmente a soberania do Panamá sobre o canal. Encaminhei ao Congresso Nacional Brasileiro a proposta de adesão formal ao protocolo de neutralidade do canal, afirmou o presidente Lula. E olha, mesmo após a mega operação nos complexos do Alemão e da Penha, em outubro do ano passado, o número de pessoas que morreram à bala cresceu 44,2% no Rio. Os números mostram que a mega operação, que ficou marcada como a mais letal da história, com pelo menos 122 mortos, não resultou em uma melhora na segurança do Rio. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado e apontam que entre o dia 28 de outubro do ano passado e 28 de janeiro deste ano, 329 pessoas morreram por armas de fogo na região metropolitana do Rio de Janeiro. O número é 44,2% maior do que o total de mortes a tiro registrados no mesmo período dos anos anteriores, quando 228 pessoas foram mortas. Em 28 de outubro, o governo do Rio de Janeiro e 2.500 policiais participaram da Operação Contenção, que tinha como alvos integrantes do Comando Vermelho em comunidades da zona norte da capital. Entre os mortos na ação ocorrida no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, 4 eram policiais.
O número de pessoas letalmente atingidas inclui pessoas inocentes de diferentes idades, pessoas envolvidas com crimes e procuradas pela polícia, além de agentes das forças de segurança do estado do Rio. 4 pessoas foram mortas por bala perdida e 23 foram feridas. Ainda de acordo com o Instituto, desde o dia 28 de outubro, ocorreram 520 tiroteios e 220 pessoas foram feridas à bala. Desses, 200 tiroteios aconteceram durante ações ou operações policiais, que resultaram em 210 óbitos e 125 feridos. Segundo o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, há investigações em andamento sobre a mega operação Contenção, mas o trabalho ocorre sob sigilo. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de colchões no Jardim Helena, zona leste de São Paulo. A empresa, que fica na rua Pedroso da Silva, foi tomada pelo fogo nesta madrugada. Além da fábrica de colchões, as chamas também chegaram a uma academia, uma oficina mecânica e uma creche, também na região. 12 equipes dos bombeiros, com 37 homens, foram deslocados para conter o fogo. Segundo os bombeiros, o incêndio se propagou para as edificações vizinhas, causando inclusive danos estruturais. A oficina mecânica teve queima total dos carros que estavam lá dentro. A Corporação dos Bombeiros afirma que não houve vítimas e que o fogo já está controlado. E veja a seguir, laudo sobre a causa da morte de corretora em Goiás deve ficar pronto em 10 dias. Antes do intervalo, vamos ver o tempo na cidade de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, 27 graus. O Redação Hit volta já já. E nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 44 minutos. Um acidente aéreo deixou 15 mortos no nordeste da Colômbia, perto da fronteira com a Venezuela. As autoridades informaram que entre as vítimas estão um congressista e um candidato à Câmara Baixa. 15 pessoas morreram na queda de um avião no nordeste da Colômbia, perto da fronteira com a Venezuela. Os investigadores lutavam contra uma espessa neblina nas montanhas nesta quinta-feira para chegar ao local do acidente, que matou um congressista e um candidato à Câmara Baixa. O Ministério dos Transportes disse que moradores e agricultores da região foram os primeiros a chegar à área acidentada e densamente coberta da Cordilheira dos Andes, com clima altamente instável. Partes da zona rural nos arredores são controladas pelo maior grupo guerrilheiro da Colômbia, o Exército de Libertação Nacional. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. Estamos em processo de coleta de evidências e dados para realizar uma análise e poder identificar fatores que contribuíram ou obter evidências factuais para poder desenvolver uma linha de investigação a respeito da aeronave, da operação, das condições meteorológicas. Identificamos condições adversas no local do impacto. O avião de 2 hélices transportava 2 tripulantes e 13 passageiros, incluindo Diógenes Quintero, de 36 anos, membro da Câmara dos Deputados da Colômbia, e Carlos Salcedo, candidato às próximas eleições. O avião decolou da cidade fronteiriça colombiana de Cúcuta e perdeu contato com o controle de tráfego aéreo pouco antes de pousar na vizinha Ocana. O voo estava programado para durar 23 minutos e era operado pela Companhia Aérea Estatal Colombiana, Satena.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro se encontram neste momento na Papudinha, onde Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe na capital federal. A visita foi permitida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Estava prevista para acontecer na semana passada, mas foi adiada pelo próprio governador. Esse encontro entre Tarcísio e Bolsonaro acontece em meio a ruídos e discussões sobre a candidatura da direita nas eleições de 2026. O governador chegou no presídio por volta das 11 horas da manhã, agora há pouco, acompanhado por Vicente Santini, aliado da família Bolsonaro e chefe do escritório do governo de São Paulo, em Brasília. E a Polícia Federal realiza, neste momento, a Operação Graco para apurar, suspeitas de desvio de recursos públicos de emendas parlamentares no Acre. O deputado federal Eduardo Veloso é o principal alvo da ação. Os 14 mandados de busca e apreensão acontecem em endereços ligados ao parlamentar em Rio Branco e no apartamento funcional dele em Brasília. O objetivo é investigar possíveis irregularidades na contratação de shows musicais financiados pela Secretaria Municipal de Cultura de Sena Madureira em setembro de 2024. As investigações apuram suspeitas de desvio de recursos estimados em R$ 912 mil provenientes de emendas PIX. O laudo que vai apontar a causa da morte da corretora de Goiás deve ficar pronto em até 10 dias. O corpo de Daiane Alves Souza foi encontrado em uma área de mata a cerca de 5 quilômetros de Caldas Novas. O síndico está preso. O corpo da corretora de 43 anos foi encontrado em fase de esqueletização nesta quarta-feira em uma área de mata. A equipe pericial realizou o levantamento do local, análise das características externas do corpo e os vestígios encontrados na cena. O processo de confirmação da identidade do corpo acontece a partir da comparação do material genético com o DNA de Daiane, que já havia sido coletado por equipes policiais semanas antes. O síndico do prédio onde a corretora morava foi preso nesta quarta-feira. Kleber Rosa de Oliveira confessou ter matado a corretora de imóveis Daiane Alves Souza. A declaração do investigado foi feita quando chegava na central de delegacias especializadas em Goiânia. O filho dele também foi preso e é investigado por participação no crime. Mas Kleber disse que cometeu o crime sozinho. A polícia investiga se Maicon Douglas de Oliveira auxiliou o pai a ocultar provas. Daiane estava desaparecida desde o dia 17 de dezembro do ano passado, quando desceu ao subsolo do prédio onde morava, em Caldas Novas. Ela e o síndico tinham um histórico de brigas e processos na justiça. O cantor Newton César, ícone da música romântica brasileira, morreu ontem, aos 86 anos. O artista mineiro foi um fenômeno na década de 1970. Gravou mais de 20 discos entre 1964 e 2025. Dono do sucesso Férias na Índia, ouvida pelo país inteiro, se tornou recorde de vendas na época, com cerca de 500 mil cópias vendidas, consolidando o cantor como um dos nomes mais populares da música romântica no Brasil. Newton marcou gerações ainda com o verso Receba as Flores que lhe dou, da canção A Namorada que Sonhei, um dos sucessos de sua carreira. O velório de Newton será realizado nesta quinta-feira no cemitério São Pedro, em São Paulo. A cerimônia será aberta para fãs, amigos e familiares a partir das 5h30 da tarde. A lista de aprovados da segunda chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2026, já foi divulgada no site do programa.
A edição seleciona alunos para o primeiro e o segundo semestre letivos deste ano. Quem foi selecionado na chamada regular deve procurar a instituição de ensino a partir do dia 2 de fevereiro para seguir com o processo de matrícula. É importante conferir os prazos e etapas definidos pela instituição. Mas quem ainda não conseguiu uma vaga pode acessar o site do programa até 2 de fevereiro e manifestar interesse na lista de espera. Esses candidatos vão concorrer às vagas que não forem preenchidas na chamada regular. E helicópteros da Força Aérea e Espacial Espanhola realizaram uma demonstração aérea sobre a praia de Ipanema. A apresentação marca o centenário da primeira travessia do Atlântico Sul por uma única aeronave. O Rio de Janeiro ganhou um presente da Espanha nesta quarta-feira. Helicópteros da aviação militar do país europeu deram um show no céu na praia de Ipanema. Trata-se da patrulha ASPA, uma esquadrilha de demonstração com helicópteros. A exibição marca o centenário do voo Plus Ultra de 1926, a primeira travessia do Atlântico Sul, realizada por uma única aeronave da Espanha para a América do Sul. Muito bacana. E a gente encerra esta edição, mas antes vamos ver o tempo na capital paulista neste momento, abrindo a nossa câmera ao vivo, olha, encoberto no céu de São Paulo. Neste momento, termômetros marcando 27 graus, tá calor. E olha, tem previsão de chuva mais tarde, viu? Se mantenha protegido. Muito obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Nos encontramos novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até mais.